Oi, pessoal, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, curtindo os vídeos, obrigado por estar aqui aprendendo um pouquinho junto comigo sobre essa sabedoria, essa arte milenar, essa ciência que é o yoga. E para você que está começando aqui, se tu chegou hoje, se tu começou a me seguir faz pouco tempo, importante que você conheça um pouquinho da minha história. Meu nome é Cris Molon, eu tenho 46 anos, fiz agora há pouco. Comecei a praticar yoga em 1998 e em 2008 eu comecei a dar aulas. Então eu fiz a minha formação em yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga e também em educação física. Mas a educação física foi um pouco... não curti muito, assim, não quis me tornar professora de educação física porque eu considerei mais a parte de prevenção da saúde do que o esporte, que o esporte em si, ele visa muito mais a performance, né, do que prevenção de saúde. Ele visa competir, ele visa ganhar competições, medalhas e crescer, né? E depois, então, se você se lesiona, você procura se recuperar e fisioterapia, então isso não é o meu trabalho. Então eu me apaixonei pelo yoga também por isso, porque eu sempre gostei de me movimentar, eu sempre fui uma pessoa agitada, que gosta do movimento. E para ser professora de yoga tem que gostar do movimento, porque toda hora tu tem que estar para dar aula, tu tem que demonstrar, daí tu tem que falar ao mesmo tempo que está demonstrando, aí tu tem que encostar no aluno, e aí você dá várias aulas por dia, né? Eu aqui em Porto Alegre comecei então dando aula em pequenas academias, depois em grandes academias que tinham 20 pessoas, 20 alunos em sala de aula, né? E correndo de um lado para o outro, porque a gente fica pipocando. Então aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem academias e você pega trânsito, e aí você tem que dar aula de manhã, depois de tarde, vai dar mais aula de noite, daí vai para casa e pega trânsito, né? Então, depois eu fui sentindo a necessidade de ter um local mais apropriado, uma sala apropriada que não tivesse essa intenção da academia, né? Que a academia tem uma intenção, né? E o estúdio de yoga tem outra intenção. Então, quando a gente tem um estúdio de yoga, a gente vê que passa menos pessoas por dentro desse estúdio, é um estúdio mais intimista, é só para yoga, né? Pode até ter outras terapias, que o yoga é uma terapia corporal, né? Aqui no Ocidente, até no Oriente mesmo, até na própria Índia, a gente chega assim e vê aquelas posturas, os asanas, né? Então a gente se liga nos asanas. Então a gente vive nesse mundo que é um mundo material e que o corpo está na frente, né? Ou a matéria está na frente e o sutil a gente vê depois, e tudo bem. Mas a gente não pode se esquecer que o yoga é um sistema filosófico, uma tradição, uma linhagem, que por trás dele tem um embasamento filosófico, né? E é isso que sustenta a prática, não são os asanas, não são as posturas, né? Então é importante a gente ter essa compreensão maior de que o yoga não é meramente físico, ele é mental, ele é espiritual, ele é uma jornada espiritual de encontro contigo mesma, com a tua alma, com a tua essência, porque o que a gente veio fazer nessa terra é elevar a nossa alma, né? É transcender a nossa alma, é fazer o que a gente veio fazer aqui nessa terra. Quem sou eu? O que que eu vim fazer nessa terra? A gente não caiu aqui do nada e veio aqui para trabalhar ou para comprar coisas, né? A gente tem uma missão, que é elevar a nossa alma. Então, o yoga traz essa missão, essa lição também de te ajudar a te conhecer. Então, a gente diz assim que yoga, meditação, ela não cura ninguém. É importante saber que pessoas que têm muitos traumas, muitas questões, muitas aflições na mente, muita carga, conflitos, bloqueios, o yoga não cura, isso precisa de um profissional especializado, um terapeuta, um psicólogo.
Mas o yoga, a meditação, ela vai nos ajudar a entender e visualizar o que eu preciso curar dentro de mim. O yoga vai nos revelar, a meditação vai nos ajudar a enxergar, a revelar. Porque yoga, a palavra yoga não é isso que a gente faz aqui, não é essas posturas aqui. Yoga é Yoga Chitta Vritti Nirodha. No Yoga Sutras de Patanjali ele escreveu isso, Yoga Chitta Vritti Nirodha, que significa yoga é diminuir as flutuações da mente. Olha que mágico, olha que legal. Então a gente tem os asanas, os pranayamas, os yamas e niyamas, os valores éticos e morais, essas lições que a gente precisa se apoiar e exercitar com consistência. Tá bem frio aqui em Porto Alegre. E ao exercitar esses yamas e niyamas em conjunto com os asanas, em conjunto com os pranayamas, o domínio da respiração, o domínio do prana, saber distribuir esse prana. Então não é de qualquer jeito, existe uma forma de passar, de transmitir. E nós, como professores, professoras, existe uma forma de passar. Ou seja, existe o paramparar. Paramparar significa o professor e o aluno. O aluno recebe a instrução do professor. E esse aluno, quando ele tem dúvidas, ele tem que perguntar para o seu professor as dúvidas, tirar as dúvidas. Você pode estudar yoga com um livro, pode fazer yoga online, mas você tem que ter esse canal direto para conversar com o teu professor, porque tem muita coisa do yoga, coisas que vão surgindo, que vão aflorando, que você precisa trocar ideia com alguém. Você precisa conversar com alguém que saiba um pouco mais, que já viveu isso na pele, e esse é o teu professor. Então, esse caminho é de professor-aluno, e não um aluno sozinho, porque senão você vai ter muita dificuldade, muitas frustrações, e o professor ele tem esse conhecimento, essa sabedoria para te ajudar. Então, se você pratica online, se conecta com o teu professor, tira as dúvidas com o teu professor, não fica com questões assim que vem aflorando, que você tem que trocar ideia com alguém que compreenda, que te tem essa sintonia contigo, porque para também escolher um professor, você tem que ter sintonia com o professor, né? Então tem que se conectar com esse professor, você tem que achar que ele vai te ajudar, né? E não escolher qualquer pessoa, você tem que escolher um professor com quem você tenha afinidade. Então é importante fazer dessa prática uma jornada e ir aos poucos, dentro desse critério, que o yoga é cheio de regrinhas, para que não fique uma bagunça, essas regras têm que ser bem respeitadas, né? Então, a partir disso, o estúdio foi se organizando, né? Esse estúdio agora aqui em Porto Alegre, então temos aulas de Hatha Yoga, Vinyasa e Ashtanga, de meditação também. E eu fui, então, desde 2008 até agora, 2026, estando em sala de aula e também um pouquinho de aula online. Também já experimentei dar aula online. E acho importante a aula online, porque você também tem uma consistência ali, que você pode ter o seu lugar dentro da tua casa, organizar um espaço, né, perto do teu, nem que seja do lado da cama, né? Às vezes as pessoas me perguntam que espaço eu preciso ter para praticar yoga em casa. O espaço que tu consiga deitar no chão depois, 1,60, 1,80, o tamanho de um tapetinho já é suficiente. Mas o legal seria ter esse espaço sempre organizadinho, assim, para que ele não fique te distraindo, né? Então, por que a gente pratica dentro de um estúdio, de uma sala? A sala tem que estar apropriada para isso. Precisa ter organização para isso. Então, um requisito seria isso, né? Outro requisito para fazer aula online é ter uma boa televisão ou um bom computador, né? O telefone é muito pequenininho, então acho melhor ter uma televisão grande, olhar na televisão, transmitir na televisão ou no computador é melhor, que você consiga enxergar professor, os movimentos, né?
Quando eu dei aula online ali na pandemia, eu pedia para as alunas, coloca num telefone maior ou num iPad, e eu botava numa tela grande, assim, para eu conseguir ver as pessoas direito, assim, né? Mas a aula online, a prática online, não tem como você encostar na pessoa. Então, a minha aula online é diferente de uma aula presencial, por exemplo. A aula online é outro formato, né? Então, eu criei um outro jeito de ensinar, por exemplo, no online, que faz sentido para a pessoa que não está perto de mim, que às vezes tem outras distrações, o que é bem diferente de tu ter aula presencial, né? Até no presencial, às vezes, a pessoa já não escuta, a pessoa se distrai, daí de repente vocês podem me dizer, né, que a aula online, eu tô lá sozinha na minha casa, eu tenho menos distrações do que tá com mais pessoas dentro do estúdio, né? E na minha casa eu tô sozinha, né? De vez em quando tem um gato, um cachorro, um filho ou um marido perto no quarto, enfim. Mas é legal também. Então, as duas opções têm seus pontos negativos, pontos positivos, né? E assim, então, eu fui praticando também, vendo que o yoga se tornou muito essa coisa do físico, né? Então, é importante que a gente se conscientize da essência da verdadeira intenção do yoga. A verdadeira intenção do yoga é plantar essas sementes da paz para que ela se reverbere no mundo aí fora. Então, a gente fala que uma gota nessa direção é um oceano. É melhor eu praticar um pouquinho de yoga todo dia do que praticar 1 hora de yoga um dia e depois ficar um mês sem praticar. Não é isso, né? Essa não é a essência do yoga. Se você conquistou o hábito de cuidar de si com a prática do yoga, isso é maravilhoso, né? Então, o yoga, a gente fala assim, pratica todo dia. Para quê? Pratica todo dia para que você aprenda a cuidar de si e que você incorpore a prática na tua vida. Mas aí você não precisa praticar todo dia, né? Nossos professores nos falam isso, para nos lembrar de que eu preciso cuidar de mim, preciso fazer alguma ação. Se eu tô com uma dor, se eu tô com uma lesão, se eu tô com muito pensamento acelerado, muito barulho na mente, o que eu faço? Eu vou lá e tomo mais café? Como que eu me cuido? Eu vou lá e assisto mais televisão? Como que eu me cuido? Não, eu tenho uma prática, eu consigo recuperar uma lesão com o yoga, eu consigo desacelerar minha mente, eu consigo entender as minhas emoções, compreender as minhas emoções, olhar para dentro. Então isso que é o yoga, essa que é a essência do yoga, é uma prática de aquietação da turbulência da mente. Então a gente tem que ver se aconteceu alguma coisa com a gente num dia, cuidar mais do corpo. Se aconteceu alguma coisa no corpo, cuidar também da mente, cuidar das emoções, cuidar do que eu como, de como que eu me alimento. Deixar essa prática uma prática sustentável que eu consiga fazer ela pela minha vida inteira, para que ela me dê esse suporte, né? Esse aconchego. Não é performance, não é competição. Então, eu escolhi ensinar yoga também porque ela fez muito bem para mim. Eu era uma pessoa, uma criança cheia de questões, de desafios, né? De saúde mesmo. Respirava pela boca. Depois comecei a ter problemas de arcada dentária, então por respirar pela boca. Depois tive outras questões de ansiedade, de dores no estômago, por questões de traumas. E a medicina não sabia explicar o porquê que eu tinha aquelas dores no estômago. Fiz vários exames e a medicina dizia que estava tudo bem. Então, se não é físico, eu fui entendendo até agora, né? É emocional. Então, é essas aberturas que a gente tem que entender. Que quando não é físico, tem alguma outra questão. A gente tem que olhar para essa questão, né? Aprender a olhar, enfrentar essas questões. E não só, não é nada, então deixa, né? Então tem que saber cuidar e a gente saber se cuidar.
de nós mesmos, saber se escutar, perceber os sinais desse corpo. Então, até estava olhando esses dias uma live da Cristina Cairo, que é uma precursora aqui no Brasil da linguagem do corpo. Pesquisem aí, Cristina Cairo, é aqui em São Paulo, no Brasil. O quanto que esse corpo ele está associado com inúmeras questões, inúmeras doenças até, né, que ela explica, questões da menopausa, questões de alinhamento energético, de meridianos, da medicina chinesa, a medicina preventiva, né? Como que a gente utiliza esses sinais que o corpo vai nos mostrando, que a gente não escuta, o corpo dá respostas pra gente, né? Olha como é que é uma dor, a dor está nos sinalizando alguma coisa. Então a gente precisa observar, se expressar, não mentir, né? Ser verdadeiro, conseguir falar, ser um ser humano e não uma máquina. Então ela fala muito, a Cristina Cairo fala muito sobre a gargalhada, eu achei o máximo. Eu sou uma pessoa muito leve, assim, eu sou do signo de Gêmeos e tenho o ascendente em Capricórnio e a lua em Escorpião. Então, o Gêmeos, ele adora rir, adora fazer os outros rirem, então ele é leve, eu não me levo a sério, eu tô sempre brincando. Por mim, eu lembro de ser adolescente e dizer assim, ai, como as pessoas são sérias, né, na minha casa, assim. Meu pai estava sempre olhando o jornal e aquelas coisas chatas. Eu não assisto jornal, eu não preciso ver esse tipo de coisa, né, e tal. E isso foi me dando esse critério, né, essa observação da minha família, fui observando como que eu sou. E aí ela falou sobre a gargalhada, que o quanto que gargalhada, não a gargalhada histérica, uma gargalhada nutre, estimula os nossos hormônios, as nossas glândulas. Então, observa se você tem conseguido dar gargalhadas de vez em quando, ou se você está criando tanto problema, ficando especialista em criar problema, em vez de deixar as coisas mais leves. Claro que tem hora para tudo, né? Tem hora que tem que ser sério, tem hora que dá para rir. Não estou também falando o contrário. Mas observa na tua vida se você tem dado gargalhadas, que nem crianças. Essas crianças riem do mais simples possível, né? As coisas mais bobas, assim, de um cachorrinho, de não sei o quê. Então eu gosto muito de olhar aqueles videozinhos de cachorrinho fazendo bagunça, assim, aqueles que antigamente a gente chamava de videocassetadas, né? Agora eu não sei como é que chama. De cachorrinhos ou gatinhos fazendo besteira, né? Fazendo bobagem. E rir, brincar, né? Brincar mais, né? Não se levar tão a sério. E isso também é yoga, né? Isso também é estimular nossos hormônios, estimular e fabricar esses hormônios que a gente tem. Esse corpo é maravilhoso, esse corpo é inteligente, esse corpo é divino, né? Então, não se deixar levar por reclamações o tempo inteiro, muitas notícias ruins, só assistir coisas ruins, né? Escolher coisas boas, escolher alimentos nutritivos, relações produtivas, relações construtivas, tudo é yoga. Então o yoga não é essa prática aqui no tapetinho, essa prática aqui é para nos lembrar de expandir a nossa consciência, olhar mais para dentro, perceber a nossa consciência fora, lúcida, desperta e continuar essa caminhada que tem muito pela frente ainda, né? Uma respiração de cada vez, desacelerar nos finais de semana, se não dá para desacelerar durante a semana, tem como desacelerar nos finais de semana, né? É só a gente querer e escolher, a gente que faz as escolhas para a nossa vida, certo? Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.